Eu estava conversando com uma paciente agora sobre um aspecto muito importante do tratamento do sobrepeso e da obesidade. Porque é bem assim que a gente tem que encarar quando a gente decide que vai emagrecer. A gente não pode achar que é só perder peso. Pesava cento e poucos quilos e vou passar a pesar 70 quilos. Porque é muito mais do que isso. Emagrecer é realmente muito mais do que perder peso e em todos os sentidos. Emagrecer envolve gerar alterações importantes no metabolismo, nos hormônios, até mesmo na genética, e envolve mudanças belíssimas no comportamento. Eu sempre digo que o emagrecimento é um dos melhores momentos da vida, uma das melhores fases da vida porque traz consigo uma aura de lapidar traços pessoais, se desenvolver enquanto pessoa. Mas o que eu estava falando com essa paciente é que, instalado o sobrepeso e a obesidade, essa condição sobrepeso e obesidade ganha um caráter unidirecional. O que eu estava querendo dizer para ela é que, enquanto a gente tem um peso controlado, sem atingir o sobrepeso e a obesidade, existe uma possibilidade de transitar entre um peso maior ou menor dentro de um percentual de gordura corporal mais confortável, ali entre 10, 25, 30% de gordura corporal, onde esse controle do peso ele é bidirecional. A gente pode ganhar um pouco de peso, perder um pouco de peso, mas instalado sobrepeso e obesidade, essa condição ganha um caráter unidirecional. O que quer dizer que quando a gente engorda, quando a gente alcança o sobrepeso e a obesidade, por mais estranho e incrível que pareça, mas a tendência é continuar ganhando peso. É como se existisse assim uma zona de segurança de um percentual de gordura corporal acompanhado de uma realidade bioquímica e hormonal, onde quando a gente vence essa área de segurança e alcança o sobrepeso e obesidade, agora o ganho de peso ganha esse caráter unidirecional no sentido de ganhar cada vez mais peso. Por isso que quando a gente vai buscar emagrecer, a gente tem que buscar muito mais do que pesar menos, a gente tem que buscar tratar a característica unidirecional do ganho de peso, voltar para uma realidade bioquímica e hormonal que permita então esse manejo mais adequado de quanto o nosso organismo vai armazenar e quanto ele é capaz de queimar. Condição essa que a gente chama de flexibilidade metabólica. Então, o sobrepeso e a obesidade cursam com a perda da flexibilidade metabólica, o que confere esse caráter unidirecional. A tendência é sempre engordar. E todo mundo que engordou pode não saber esses detalhes, mas já viu isso acontecer quando percebe que é difícil num primeiro momento emagrecer, mas é muito fácil seguir ganhando peso ou voltar para o maior peso da vida. E quando a gente só perde peso, mas não mudou enquanto pessoa, não lapidou aqueles traços de caráter todos e não mudou o ambiente metabólico, bioquímico e hormonal, por mais que a gente tenha perdido peso, existe uma chance muito grande de voltar a ganhar e voltar para o maior peso da vida, quem sabe até passar, por conta da persistência desse caráter unidirecional do ganho de peso. A boa notícia é que hoje em dia já se sabe bastante sobre o manejo do sobrepeso, já se sabe que é muito mais do que um manejo calórico. O emagrecimento ele é um manejo hormonal, bioquímico e comportamental, então de mudança do estilo de vida com impacto no ambiente metabólico, na genética, de modo a corrigir, voltar daquela característica unidirecional para um lugar confortável onde é mais possível e fácil de se conseguir manter o peso perdido. Então, precisa perder peso, sim, mas conquistar a saúde metabólica e uma mudança comportamental que alimente um estilo de vida que torne fácil, então, não voltar a ganhar peso. Certo? Então, muito mais do que querer perder peso a qualquer custo, a gente tem que querer do emagrecimento um período de adaptação,
um período de adequação, um período onde as coisas vão mudar, não só a balança, as coisas vão mudar. Eu vou mudar enquanto pessoa, o meu ambiente metabólico vai mudar, então hormônios, quando a gente muda, os nossos hormônios mudam. Quando a gente muda a alimentação, quando a gente muda a rotina de sono, de exercício, quando a gente consegue, então, mudar o estilo de vida de modo a que as nossas atitudes gerem respostas em nós, os nossos hormônios se modificam em resposta a isso. A nossa tireoide funciona diferente, os ovários funcionam diferente. Todo o ambiente metabólico, tanto da mulher quanto do homem, responde de maneira a agora tornar possível um emagrecimento em que antes, quando a gente focava só no peso, não era possível. Então fica aqui duas dicas importantes. Primeiro, entender que se a gente não mudar e a gente não entender então o emagrecimento de uma forma mais completa, a tendência sempre é voltar a engordar, voltar para o maior peso da vida e talvez até seguir engordando. Mas também a dica de que sim, a gente já sabe disso e já sabe como lidar com isso. E é possível também voltar de lá para o lugar original, onde é possível então manejar o peso adequadamente, de modo a nunca mais engordar. Certo? Não busca do emagrecimento só um peso, não tenta só perder um pouco de peso. Um erro importante de quem tenta emagrecer é vir, por exemplo, de um sobrepeso de 110, 120, 130 quilos, busca otimizar o estilo de vida, os tratamentos médicos para induzir emagrecimento, emagrecer, enfim, mas diz assim, ó, eu perdendo 10, 15, 20 quilos já tá bom porque eu já me sinto melhor. Não adianta perder um pouco de peso e não concluir a trajetória do emagrecimento. Por quê? Porque se a gente não conclui a trajetória do emagrecimento, e se a gente só emagrece, mas não trata todas essas alterações, tanto comportamentais quanto bioquímicas, orgânicas, a balança até baixou. Mas a tendência unidirecional do ganho de peso não se alterou. E qual a tendência no longo prazo? Aquilo que todo mundo já sabe, reganhar todo o peso. Então, entra para ganhar, entra para completar. E emagrecer não é só então perder peso, é tratar os traços e as características que conferiam essa tendência de só ganhar peso. A gente precisa completar, a gente precisa chegar num ambiente metabólico, num peso adequado que seja o final. Quem fica no meio do caminho volta a engordar.